Meus queridos e meus amados irmãos, na galeria dos grandes patriarcas da fé, a nossa mente costuma ser atraída pelas grandes narrativas de aventura. Nós lembramos da coragem de Abraão ao sair da sua terra, ou das lutas intensas e da impressionante saga de Jacó. No meio deles está Isaac. Muitas vezes ele é visto apenas como uma figura de transição, um elo entre o pai e o filho. No entanto, a sua biografia é mais mansa e silenciosa e esconde tesouros espirituais extraordinários para os nossos dias. Assim, hoje, o nosso tema é lições da vida de Isaac. Isaac nos ensina sobre uma força que o mundo moderno desvaloriza, que é a força da submissão, da paciência e da busca pela paz. Ele nos mostra que Deus não age apenas no barulho das grandes conquistas, mas também na beleza de uma vida de constância e de fidelidade. Assim, a primeira grande lição de Isaac nos leva de volta ao Monte Moriá, na perspectiva do filho. Quase sempre olhamos para aquela cena admirando a fé de Abraão que ia entregar o filho. Mas pare e pense em Isaac. Ele não era uma criança pequena. Os historiadores indicam que ele era um jovem forte, perfeitamente capaz de resistir ao seu pai idoso de 100 anos de idade. Isaac carregou a lenha para o sacrifício subindo o monte. Ele percebeu que não havia o cordeiro e perguntou ao seu pai. Mas quando compreendeu que ele seria colocado sobre o altar, a Bíblia não registra um único grito, nenhuma reclamação e nenhuma tentativa de fuga da parte de Isaac. Ele simplesmente se deitou e permitiu ser amarrado. Isaac nos ensina sobre a beleza da submissão voluntária à vontade do Pai. Ele confiou na aliança de Deus que estava sobre a vida de seu pai Abraão. Ele se entregou completamente, tornando-se o maior símbolo bíblico da própria entrega de Jesus Cristo no Calvário. Portanto, a primeira lição é: antes de experimentar a provisão de Deus, nós precisamos aprender a descansar no altar da total confiança nele. A segunda lição é um dos episódios mais marcantes de sua vida adulta, que está registrado em Gênesis, no capítulo 26. Uma grande fome assolou a terra e a tendência natural humana era fugir para o Egito, onde havia fartura. Mas Deus apareceu a Isaac e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Deus mandou Isaac ficar exatamente no meio da seca. O que Isaac fez? O versículo 12 nos dá a resposta. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Esta lição é avassaladora para nós. A nossa colheita não depende das condições da economia ou da crise ao nosso redor. Ela depende única e exclusivamente da bênção de Deus sobre nós. Logicamente, semear na terra seca durante a fome parecia uma loucura e um desperdício de sementes. Mas Isaac obedeceu. Ele não olhou para a terra estéril. Ele olhou para o Deus que prometeu sustentá-lo.
Se Deus te mandou permanecer e trabalhar em um lugar difícil, continue semeando com fidelidade. O milagre dele acontece onde a lógica humana diz que é impossível. À medida que Isaac prosperava e se tornava rico, os seus vizinhos, os filisteus, começaram a ter inveja dele. Eles começaram a entulhar, a encher de terra todos os poços de água que os servos de Abraão haviam cavado no passado. A água no deserto era o bem mais precioso, era um sinônimo de sobrevivência. Isaac tinha exército e força para lutar contra eles, mas em vez de iniciar uma guerra por causa dos direitos legítimos, Isaac preferiu se retirar. Ele mudou de lugar e cavou outro poço. Os filisteus foram lá e reivindicaram aquele poço também. Isaac não brigou. Chamou aquele poço de Ezeque, que significa contenda, e mudou-se novamente. Cavou mais um poço e houve nova disputa. Ele o chamou de Sitna, que significa hostilidade. Finalmente, Isaac se retirou dali e cavou um terceiro poço, e por este não disputaram. Assim ele o chamou de Reobote, dizendo: porque agora nos alargou o Senhor e cresceremos na terra. A terceira lição de Isaac é sobre a resiliência da paz. Ele nos ensina que há momentos em que é melhor abrir mão da razão e do conforto para preservar a saúde do nosso espírito e a nossa comunhão com Deus. Assim, não gaste a sua energia brigando com quem tem inveja de você. Apenas continue cavando. O Deus que te abençoa fará com que as suas sementes prosperem e mais cedo ou mais tarde ele mesmo abrirá um espaço de descanso e de alargamento para a sua vida. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Assim eu termino lembrando a você que o próprio Deus se apresentou a Jacó e a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Isaac garantiu o seu lugar na história do reino, não pelo barulho das espadas, mas pela mansidão do seu coração. A Deus seja dada toda honra e toda glória. Que a vida de Isaac inspire você hoje. Deite-se com confiança no altar de Deus. Semeie mesmo quando as circunstâncias forem desfavoráveis e escolha a paz em vez da contenda. Os poços da provisão de Deus para a sua vida nunca vão secar. Deus abençoe sua vida, o seu coração e continue sempre na presença de Deus. Amém e amém.